Está começando mais um Vida e Saúde. Que bom que estamos juntos e é hora de aprender, é hora de priorizar a nossa saúde. No programa de hoje a gente vai falar sobre cegueira, um tema que merece a nossa atenção, e eu quero chamar você para uma rápida reflexão antes de entrar no assunto. Está lá no livro Ciência do Bom Viver, da escritora americana Ellen White, no capítulo 16, e ela diz mais ou menos o seguinte: devemos permitir que a paciência tenha sua obra perfeita, lembrando-nos que há preciosas promessas nas Escrituras para aqueles que esperam no Senhor. Você pode exercer a paciência hoje, se você aprender a esperar no Senhor. Que Ele te abençoe e aproveite o programa Vida e Saúde, que está só começando. Quero convidar você para interagir com a gente nas redes sociais. Se você gosta do Facebook, pode acessar, você pode comentar, dizer como é que anda aí o seu estilo de vida, as dificuldades que você está encontrando no caminho, e também compartilhe as suas vitórias. Se você preferir, pode acessar o nosso blog também, novotempo.com/vida e saúde, e é lá que você encontra receitas como a que a gente vai fazer hoje. Olha que delícia esse espetinho de legumes, super colorido, uma comida divertida e que você pode fazer com a família aí na sua casa. Presta atenção porque você vai precisar. Simplesmente, vamos lá, abobrinha italiana em cubinhos. Olha, percebe que a gente picou ela num tamanho que não é muito pequenininho não. Daqui a pouquinho você vai perceber por quê. A gente vai precisar também de pimentão picado em quadradinho, cenoura. Daqui a pouco eu explico o que tem aqui nessa cenoura. Cebola, a gente fez umas tiras mais larguinhas de cebola. Tomate cereja ou tomate grape ou tomate bolinho, tomate que você encontrar que seja pequenininho aí. Tofu, queijo de soja. A gente vai usar também bife vegetal, aquele enlatado que funciona super bem nessa receita. E aí, para temperar, olha o que a gente vai precisar: orégano, suco de limão, ervas finas, azeite e sal. Isso é o que a gente vai precisar para a receita de hoje. Não esquece, os ingredientes completos você encontra lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, juntamente com as quantidades, tá bom? Agora, é claro que vale também usar aí a sua intuição. Se você já tem uma experiência na cozinha, pega a ideia e monta aí o seu espetinho, manda foto pra gente para dizer como é que ficou a receita que você vai fazer aí na sua casa. E para conversar sobre o assunto de hoje, a gente está aqui com dois especialistas, doutora Adinei Fecuri, que é oftalmo, e também temos aqui o doutor Juarez dos Santos, que também é oftalmologista. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Prazer estar aqui com vocês. Você sabe que vocês dois aqui no cenário e eu aqui preparando essa receita me deixa um pouquinho assim nervosa, né? Porque os dois têm esposas maravilhosas. Quero mandar um beijo já para Tita, também para Sônia, que detonam na cozinha, arrasam, tudo que faz se transforma numa coisa maravilhosa. Então eu tô um pouco tremendo aqui, mas vocês vão gostar dessa receita, não vão? Pelo menos para me deixar feliz, vai, doutor? Vamos gostar, com certeza. Vou esperar. Então tá bom. Ó, para fazer essa receita, em primeiro lugar, a gente vai temperar o tofu. O tofu é um queijo de soja que nem todo mundo curte muito, nem todo mundo gosta. Por quê? Ele tem a má fama de que não tem gosto. Então, para deixar ele todo gostoso e saboroso, a gente vai dar uma marinada nele e deixar ele descansando nos temperos para só então montar os espetinhos. Vamos ver como é que é essa receita passo a passo e deixar ela diferente. Ao contrário do que muita gente pensa, doutora Adinei, a comida vegetariana ela pode ser muito saborosa, você não concorda? Tenho muita experiência nesse assunto. É muito bom. Eu sei que as suas meninas comem de tudo. Lia comia até jiló quando era pequenininha, não sei se ainda continua comendo. Como é que é? Como é que tá lá o esquema? Estão comendo de tudo ainda? Vão, comem. As três vão no mesmo caminho. Então tá bom. Olha, eu acho que um dos grandes segredos da culinária vegetariana com certeza é tempero. A gente não errar no sal, não salgar, mas usar também as ervas ao nosso favor. A gente está usando aqui ervas finas, que são desidratadas e vão dar um saborzinho aqui para o nosso tofu, sem deixar ele muito forte, que é o que a gente não quer. A gente não quer ele super temperado. Eu vou colocar aqui o orégano. Tofu eu trouxe apenas uma fatia aqui para a gente demonstrar. O tofu é aquele mais firminho, tá, gente? Vou picar ele em cubos mais grossinhos e vou simplesmente colocar eles numa vasilhinha com um pouco de limão.
Você pode colocar um pouco de azeite se quiser, ervas finas. Aqui tem alho, tem cebola provavelmente e tem salsinha, um pouquinho de orégano. Vou colocar um pouquinho de limão aqui e sal. Vou colocar azeite também, por que não? Para dar aquela temperadinha básica no tofu. Deixando ele marinar um pouquinho só, para pegar aquele gostinho. E aí ninguém mais vai reclamar que o tofu tá sem sabor. Sei lá quanto tempo eu vou deixar isso aqui. Vou deixar mais ou menos uns 20 minutos. Se você quiser fazer essa receita no dia anterior e deixar ali na geladeira marinando, o sabor vai com certeza pegar mais. Vai ficar melhor. Para adiantar nossa receita, a gente já deixou aqui a produção agilizou aqui, já deixou um tofuzinho pronto. Olha só que legal. E eu quero montar esses espetinhos aqui com vocês. Vou deixar para cá. E enquanto a gente vai montando os espetinhos, eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, que é a cegueira. Cegueira é um assunto que merece a nossa atenção, porque sempre a gente conversa aqui no Vida e Saúde, se a gente puder detectar o problema antes dele se instalar, muito melhor. Em alguns casos isso não é possível, porque a cegueira pode, infelizmente, ser um problema de nascença. Queria saber o seguinte, vamos começar com o doutor Adnei. O que é cegueira? Vamos definir o que é cegueira. Bom, cegueira é a perda da visão. A perda da visão tem algumas classificações. Pode ser uma perda total, uma perda parcial e perda funcional ou perda legal, cegueira funcional ou cegueira legal. Isso depende de como a pessoa utiliza a visão, no caso da cegueira legal. Tá. Só um exemplo rápido. Um motorista, por exemplo, para o Detran aprovar que ele dirija, ele tem que enxergar nos dois olhos mais de 80% de visão, da visão normal. Se ele tiver em um dos olhos menos do que isso, ele não pode dirigir profissionalmente. Isso é uma cegueira funcional. E uma pessoa que não é profissional, mas que precisa dirigir, ela precisa ter... Um dos olhos com mais de 80% de visão. Tá. Menos do que isso também não pode dirigir. Agora o termo pode dizer, doutor. Eu só ia completar que a cegueira total é aquela pessoa que não enxerga nem iluminação alguma. A parcial vai desde que consegue direcionar de onde está vindo a luz, ou aquela que consegue diferenciar cores, vultos, ou que enxerga um outro tipo de cegueira parcial, enxerga até no máximo 20 metros de distância. Mais do que isso não consegue enxergar. Uma visão de aproximadamente 10% da visão normal. Tá. E eu queria saber o seguinte, doutor Juarez. Já que a cegueira não é aplicada então a só uma pessoa que realmente não enxerga nada, ela tem então graus, né? Ela enxerga um pouco ou parcial. Quais são as causas para a cegueira? É importantíssimo a gente pensar nisso. Então, nós podemos pensar desde o nascimento, a gestação, por exemplo, a mãe com um problema de saúde, passar para a criança alguma alteração ocular, por exemplo, a doença da rubéola ou toxoplasmose, que pode trazer um defeito já congênito, né? E outras coisas seriam do dia a dia, trabalho, atividade, que pode trazer, por exemplo, um trauma importante no olho, perder a visão por isso. E pela idade, por exemplo, um exemplo comum é a catarata. Você, com o decorrer da idade, é o mais comum com a idade, onde a visão vai sendo perdida gradativamente, né, ao ponto, às vezes, a pessoa realmente não poder exercitar nada da sua atividade diária, né? Tá. Existem, de repente, tipos principais de cegueira que a gente pode encontrar? A gente já falou da parcial e também da total. Existe alguma coisa no caminho aí? Você usou um termo aqui que seria a visão, a cegueira legal. Legal. O que seria isso? Quando a pessoa tem uma visão baixa, ao ponto que ele não pode executar determinadas tarefas, né? Então, até para efeitos legais mesmo, a pessoa tem que ser enquadrada num deficiente. Por exemplo, uma profissão que ele tem que se readequar para poder executar aquilo, né? Hoje se considera pelo menos abaixo de 20% de visão, ele tem isso como cegueira legal.
Eu queria saber um pouquinho, então, dos fatores de risco, doutora Ednei, para a cegueira. Existem fatores de riscos classificados? Ah, sim, com certeza. Agora, os fatores de riscos vão desde o nascimento, desde a gestação, nas doenças que são transmissíveis de mãe para filhos, até as adquiridas. E aí, o tipo de trabalho é importante. Né? Trabalha com... o pessoal que trabalha com riscos de pedaços de material no olho que possa perfurar a córnea, possa vir a traumatizar de maneira que leve à perda da visão, como produtos químicos, gasosos e até mesmo riscos que a pessoa acha que não tem problema nenhum. Desconhece. Por exemplo, a pessoa que tem algum problema maior no olho, um astigmatismo maior, por exemplo, que tem uma dificuldade maior com a luminosidade, com fotofobia, isso é uma das características, e trabalha no sol o dia inteiro. Entendi. Isso pode levar a lesões no olho. Agora, uma que é muito conhecida, inclusive tem que proteger o bebê sempre, é olhar direto para o sol. Isso pode causar cegueira? Fala pra gente, doutor. Ele pode, a incidência do raio, né? Vai chegar na visão central, na mácula, e você vai ter perda da degeneração da célula, que é a visão principal que a gente tem, né? Visão central, onde tem as células específicas para receber essa luz, e você tem essa lesão. Essa lesão vai ficar permanente, se realmente a criança tiver essa exposição prolongada, realmente não houver o cuidado já na infância, né? Agora, quem de repente tem a visão boa não vai entender muito bem como é que acontece essa cegueira, essa perda de visão, especialmente se a pessoa está perdendo, está adquirindo essa cegueira. Existe diferença, por exemplo, a pessoa ela não enxerga nada, ou ela não enxerga apenas a lateral ou o centro das coisas. Fala um pouquinho dessa diferença pra gente, doutor. Então, assim, a perda da visão você pode ter de formas diferentes. Por exemplo, a visão central, onde você tem realmente o principal foco na visão que está alterado. Um exemplo bem comum, com a idade, você tem o que chama de degeneração relacionada à idade, né? Ok. Tá. Outra coisa seria a visão que perde a periferia. Um exemplo típico é o glaucoma, onde a visão vai ficando só a parte central, enquanto que a periferia vai perdendo, chegando ao ponto que você tem o que nós chamamos de visão tubular. Quer dizer, só a visão central que ainda resta, né? Certo. É importante a gente pensar que nem sempre a gente vai perceber essa perda de visão. E aí, a importância de se visitar um especialista com frequência. A gente já conversou aqui no Vida e Saúde várias vezes sobre a importância de frequentar o oftalmologista, de repente, nos primeiros anos de vida, uma vez por ano. E depois, uma pessoa na minha idade, por exemplo, 30, 35, 40 anos, de quando em quando ela precisa ir no especialista para verificar se de repente ela está perdendo visão e não está nem sabendo? Olha, fala, doutora Ednei, pode falar. Com os exames que a gente tem hoje em dia, que são preventivos, eles captam se tem alguma lesão, alguma diminuição com bastante antecedência, eu diria que no mínimo uma vez por ano para quem não tem nada na visão. Olha que interessante. Você consegue... Uma pessoa saudável. Outro detalhe que eu costumo falar com os pacientes é o seguinte: olho só tem 2. Não é igual o dente que tem 30 e tantos. E você pode até substituir. O olho não. Olha, os dentistas assistindo a gente aí vão ficar bravos aí. Mas não, olho, realmente. dente tem muito recurso para você tratar. É bom para os dentistas isso. O oftalmologista, a gente tem que preservar esses 2 que a gente tem. Então, mesmo que seja saudável, não tenha nada, enxergue muito bem, nunca tive problema nenhum com a visão. Isso, tenho orgulho da minha visão. Maravilha. Mas passe uma vez por ano, faça um check-up na visão. São os exames simples que a gente faz numa consulta, são preventivo de mais de 20 e tantas doenças. E você descobre justamente esses pequenos detalhes. Começou a diminuir a visão e nem percebi. E você já na consulta teria percebido. Com antecedência. Agora eu queria saber o seguinte, doutor Juarez, a pessoa que nasce cega, ela tem uma dificuldade na vida. A pessoa que adquiriu a cegueira, ela vai ter outra dificuldade, inclusive de adaptações aí. Fala um pouquinho disso pra gente. Não, porque o indivíduo que nasceu já cego, realmente ele não tem a ideia, a noção do que é
que são as coisas, né? Uma Como referência são as coisas, de uma cor, referência de coisas. luz. Que é a luminosidade. Luz, se está claro, escuro, mais, menos, intensidades diferentes, né? A forma das coisas. Então ele até desenvolve isso com o tato, ao escutar, alguém descrever para ele tudo isso, né? Isso é assim, quando a pessoa já teve essa experiência, já enxergou muito bem e depois perde essa visão, é muito ruim. Eu acho que a adaptação aí é bem difícil para ele. Porque ele tem que desenvolver tudo isso, quer dizer, uma maneira diferente de encarar as coisas, né? Não vai ser fácil. Olha, a gente preparou uma matéria interessante. Vamos aqui assistir sobre a Fundação Dória Noyum e vamos entender para cegos como é essa adaptação e os recursos disponíveis. Vamos ver junto. A cegueira é uma doença bem presente no nosso país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil há mais de 1 milhão de cegos. Além de ter essa deficiência, eles sofrem com a falta de acessibilidade. Com esse objetivo, nascem instituições que desejam mostrar para as pessoas que a cegueira não é empecilho para conquistar o mundo. A Fundação tem um trabalho de reabilitação, né, que é um atendimento direto ao cliente, que seria para as pessoas que perdem a visão, e esse atendimento abrange pessoas já desde o bebezinho que tenha nascido com uma deficiência visual, né, seja ela a baixa visão ou a cegueira total, até as pessoas já da terceira idade, com 80, 90 anos. Então, para cada faixa existe um tipo de atendimento. Foi através da reabilitação oferecida pela Fundação que a Marina se reinseriu na sociedade. Ela perdeu a visão aos 11 anos e tudo mudou em sua vida. Eu tive um tumor na região do cerebelo. Isso os médicos não souberam dizer quando ele surgiu, mas ele começou a crescer e matar as células do nervo óptico. E eu fui operada com 11 anos em janeiro de 2006. E na época os médicos não souberam dizer se a minha visão ia voltar ou não, porque tinha uma chance de que as células do nervo óptico voltassem a funcionar a partir do momento que tirassem o tumor, mas os dias foram passando e isso não foi acontecendo. No começo foi angustiante, no sentido de que eu não sabia o que fazer, eu tinha que aprender novas formas de viver. Só para você ter uma ideia, a Fundação cria diversos projetos ao longo do ano. Esse daqui é o Brailinho Tagarela, que tem o objetivo de trazer uma leitura inclusiva. Além de trazer o texto em braille, a descrição do livro é toda em áudio através dessa caneta aqui. À esquerda, Zé Luiz de avental branco por cima da roupa. Então nós produzimos livros infantis dentro desses projetos, então livros infantis que são produzidos em braille, em tinta, então vão servir, né, para crianças totalmente cegas, para crianças com baixa visão e ao mesmo tempo para crianças que enxergam ou para os pais que queiram ler com seus filhos, né? Então esse é um dos projetos bastante interessante, na parte também de audiodescrição de filmes, de desenhos animados, de peças de teatro, trabalho de acessibilidade em museus, em espaços culturais. É muita coisa, né? Trabalho muito bom que a Fundação faz. Realmente os projetos são diversos, mas entre eles existe algo em comum: trazer uma nova chance de realizar todos os sonhos. Não voltei à minha vida normal, no sentido de que eu voltei à minha vida anterior. Isso não, mas eu acho que eu faço muito mais coisas agora do que eu fazia antes. É claro que é uma comparação muito desigual, porque agora eu tô com 22 anos na época, e na época que eu perdi a visão eu tinha 11. Então eu tô comparando uma vida de adulta com uma vida de criança. Mas hoje eu faço muita coisa, eu já fiz muita coisa e faço muita coisa e eu não sinto falta de nada. Que interessante, quanta coisa um instituto como esse, parabéns pelo trabalho aí, pode trazer, pode restaurar, pode resgatar para uma pessoa que perdeu a visão ou que de repente tenha nascido também sem a visão, né, doutor? Eu fico até emocionada porque tanta gente precisando e tanta gente, quem sabe a pessoa quando ela perde, como no caso da Marina, né, ela se esforça, ela sai assim de uma zona de conforto
que talvez nós tenhamos com a visão, e ela vai se esforçar, ela vai crescer muito mais para superar essa deficiência. Ela vai usar os outros sentidos para tentar superar essa deficiência. Captar, muito interessante. Doutora Adinei, queria saber o seguinte, a perda de visão, ela pode ser gradativa ou ela pode acontecer repentinamente? As duas coisas. Ela pode, dependendo do tipo de doença, pode ser bem insidiosa, bem lenta, a tal ponto que a pessoa não percebe. Ou, dependendo da doença, também pode ser, no mesmo dia a pessoa já perceber. Em geral, as doenças que levam à cegueira são lentas. A pessoa não percebe, porque quando ela percebe de uma hora para outra que não está enxergando, ela logo procura auxílio. Que doenças são essas? Fala pra gente rapidinho, pelo menos as principais. As agudas e as crônicas, essas que são lentas chamadas de crônicas. O glaucoma é uma doença crônica, a catarata é uma doença crônica. Quer dizer, ela não vai começar já mostrando a cegueira, mas ela pode chegar à cegueira, ela pode levar à cegueira. Exatamente. E o glaucoma, que é um dos casos, das condições maiores no mundo inteiro de causas de cegueira, ela, para mim, era uma das mais difíceis para a pessoa perceber, porque, como o Dr. Jarez já tinha mencionado, ela perde a lateral. A visão central continua perfeita igual. Olha só. E como isso é muito lento, dependendo do tipo de glaucoma, leva 15, 20, 25 anos para a pessoa perder a visão. Então, cada dia perdendo um pouquinho, ela não percebe. Agora, tem aquelas que são rápidas, como um descolamento da retina, um trauma, uma lesão na córnea. Quer dizer, ela dormiu bem e no outro dia ela vai acordar sem a visão, doutor Jarez? Pode. Pode uma hemorragia acontecer. de retina, por exemplo, ele já acorda o olho totalmente escuro. Agora, um diagnóstico feito com precisão e até com antecipação, ele pode reverter ou ele pode prevenir a cegueira? Eu diria que sim. Por exemplo, se ele está, o quadro que foi citado, o glaucoma, fizer o uso correto dos colírios, ele pode ter assim, uma vida mais longa e com uma visão boa. Então, o diagnóstico é fundamental. E o tratamento correto. O tratamento a adesão do paciente ao tratamento é super importante. Que aqui, cada caso, vai indicar uma necessidade de tratamento diferente. Existe, por exemplo, casos em que a cegueira vai ser corrigida com cirurgia, doutor? Um transplante de córnea, se for um ferimento, uma perfuração, né, da córnea. Então você faz isso, transplante de córnea, resolve. A catarata também é a cirurgia, né, tirar o cristalino ou pacificado, que é a catarata. Então você recupera a visão do paciente. Certo. E outras coisas. Que outras coisas seriam essas? O uso de colírio, por exemplo, pode ajudar? No caso da cegueira? Sim. Sim, no caso do exemplo que demos do glaucoma, se ele realmente aderir perfeitamente ao tratamento, ele vai ter uma visão boa, com certeza, muito tempo. Bom, só o glaucoma é um caso à parte. Acho que a gente tem que fazer um programa realmente falando muito especificamente sobre isso. Mas no caso aí de uma cegueira parcial, né, ou que vai acontecendo aos poucos, talvez o tratamento seja a questão mais importante, né? Se a adesão do tratamento é feita, a continuidade, o paciente não vai ter a cegueira completa. Alguns pacientes... Desculpa. Pode falar, doutor Jarez. Um exemplo que a gente convive é quando se faz cirurgia, tem um edema de córnea, que é um inchaço da córnea de forma rápida, pós-operatório, mas isso é uma coisa transitória. Ele pode dizer, nossa, eu não estou enxergando no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois. Mas com medicação, com colírio, usado corretamente, isso vai revertendo e a visão recupera, né? E tem um detalhe que a doença que você usa colírio, ela é também específica. A gente citou 2 coisas que são lentas, que é a catarata e o glaucoma. Mas a catarata não resolve com colírio. Então a pessoa tem que estar atenta do que pode ser feito. Fala pra gente desses sinais de alerta, doutora Adinei. Basicamente, a primeira coisa numa doença como essa é passar no oftalmologista para ver se está enxergando bem ou não, porque a gente encontra muita gente que fala assim, não, eu enxergo bem. Quando você vai colocar para ver se enxerga corretamente, você vê que tem 15, 20, 25% de perda de visão, precisa de 1 grau, 2 graus para corrigir. E a pessoa nunca percebeu. E para ela enxerga muito bem. Até 20% de perda, ela renova a carteira de habilitação.
Então ela falou, eu renovei, o médico não falou nada, eu estou enxergando bem. E na verdade aquele exame é um exame muito rápido, né? Da renovação da carteira. Precisa ir para o profissional. Precisa dar uma passada para investigar melhor. E olha, com o passar dos anos, todo mundo vai tendo uma perda gradual da visão. Tá errado ou não? Todo mundo vai. Depois dos 50, a gente percebe que a pessoa começa a afastar para ler, ela começa. Isso aí já é uma outra doença que é um erro refracional causado pelo enrijecimento, pelo endurecimento do cristalino. Mas isso é comum com a idade, com a perda com os anos? A partir dos 40 anos, praticamente 100%. Existe na literatura casos raros que não precisam, mas são raros. Eu nunca peguei. Precisa, eu nunca encontrei. Correção, alguma ajuda, né? Bom, eu acho que você pode, de repente, estar aí falando, eu ainda não preciso, tal, mas eu quero desafiar você aí, procurar um especialista. Não que a gente deseje que você realmente esteja passando por um problema, mas se você puder corrigir, ou se você puder ampliar o seu campo de visão, ou sua visão, por que não, né, gente? A vida começa aos 40. Bom, você é suspeito para falar sobre isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Vida e Saúde. Podem comer o espetinho, tá gostoso, doutor Juarez? Já experimentei, tá bom? Ótimo. Tá muito gostoso. Bom. Super simples de fazer, acesse o nosso blog para todos os ingredientes e procedimento. Você viu, a gente só montou, grelhou numa frigideira antiaderente e tá pronto. Olha, o segredo é tempero e deixar tudo picadinho. E eu quero oferecer aqui para você essa revista, que é a revista Fique Leve. Uma revista que você pode receber totalmente gratuito aí na sua casa. Acesse o nosso blog, clica lá no ícone e preenche com seus dados para receber aí. O Vida e Saúde vai ficando por aqui, um abraço e até o próximo programa. Tchauzinho! Se você gostou do que assistiu aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra vídeos, receitas e muito conteúdo do Vida e Saúde. Então não esquece não, se inscreve aqui no nosso canal.